A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é divulgarmos a doutrina espírita sem fins lucrativos. Nós reunimos aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, entre outras matérias espíritas que, a nosso entendimento, atende às suas necessidades de estudo, lazer e pesquisas. E aí reunimos aqui esse programa de hoje, que é uma daquelas viagens que se faz. E aí eu convido você para nos acompanhar na reprodução agora do programa Eu, Você e Emmanuel. Acordar e erguer-se, com Vera Costa, Albertina Zacarias e Alércia Renner, na Web Rádio Cristo Consolador em São Paulo. Muito obrigado pela companhia e vamos a mais esse programa. Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Boa noite, Alessio, boa noite, Albertina. Boa noite, Vera, boa noite, Alessio, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui novamente. Uma boa noite, Verinha, Albertina, todos os nossos amigos que nos acompanham. E essa Albertina é tanta iluminação, é tanta luz que até brilha. Que o fio dela está até aceso de tanta luz, graças a Deus, hein? Que maravilha. Vamos pegar um pouco para nós, né? Deixa eu lá, tá até precisando iluminar aqui um pouquinho, aqui onde eu estou, aqui, ó. Eu vou pegar dessa luz dela aí, olha que maravilha. Nem Chico Xavier tinha uma luz tão bonita igual essa daí. A gente chega lá, o perispírito dela tá fluorescente, chega a ser fluorescente. Alessio, Vera, eu não tinha a menor intenção de aparecer dessa maneira. Casualidade. Mas é assim mesmo, porque nós precisamos usar, às vezes, a tecnologia dos nossos filhos, né? E eles são jovens, né? E aí tem uma coisa mais, né? É assim mesmo, Albertina. Eu só queria um fone, e me arrumaram um capacete. Olha aí. O importante é estar funcionando e estar todo mundo junto aí em vibração. Boa noite a todos, muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui. E vamos em frente, Verinha, contigo aí. Sim, boa noite, é um prazer estarmos aqui, né? Obrigado, Albertina, por estar aqui conosco, os companheiros que já estão entrando, os companheiros que irão entrar mais tarde, né? Para irmos nos harmonizando. Eu vou ler uma mensagem de Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. É o item 31. Auxilie mais. Olha o convite, hein? Por mais que esteja trabalhando no bem, ainda não é o suficiente. Auxiliar apenas nas horas vagas é pouco. Auxiliar apenas os mais próximos é egoísmo. Auxiliar apenas em dias marcados é limitar a caridade. Auxiliar quem pode pagar é troca de favores. Meu irmão, o tempo urge, o auxílio ao próximo deve ser respaldado no sacrifício e na renúncia. Não meça esforços quando o assunto for caridade. Durma menos, descanse menos, reclame menos, pense menos em si. Agindo assim, sem sombra de dúvida, terá mais tempo para auxiliar aqueles que precisam. Quem não auxilia, tornando-se um peso para os demais. Quem não auxilia, torna-se um peso para os demais. Sempre se pode dar um jeito de fazer um pouco mais. Faça. As vagas para a reencarnação estão escassas. Aproveite ao máximo. Afinal, você já está reencarnado. Faça mais, antes que a morte o alcance e traga para cá, sem os tesouros da alma.
Que bela mensagem para começarmos a nossa reflexão, que tem a ver com o nosso tema da noite de hoje, não é? Precisamos realmente, né, deixar aquela história de, quando eu tiver um tempinho, quando eu puder, eu gosto daquela casa que agora eu estou indo, naquela doutrina, porque é rápido, no instantinho acaba. Nossa, o pessoal fala bem rapidinho, não fica enrolando. Então, nós estamos sempre buscando nos favorecer. E nesse nos favorecer, nós deixamos as oportunidades passarem de auxílio, como ele bem nos convida aqui, né? Quando eu tiver um tempinho, eu vou no hospital visitar aquele familiar. No próximo domingo, talvez, eu vou na casa do meu amigo Alessio, não é? Quando der, eu vou na casa do fulano. Então, a gente está sempre jogando para o futuro, nos colocando em primeiro plano, e o outro, né, terceiro, quarto. E olhe lá, né, porque é sempre eu, e depois eu também, né? E o outro fica sempre para depois. E como ele coloca aqui que nós precisamos ter essa oportunidade, aproveitar que nós estamos reencarnados, para chegarmos do outro lado, como diz Emmanuel, né, com uma folha de serviço, né? Então, que a gente possa aproveitar. E eu me lembrei, quando eu estava lendo a mensagem, que Jesus nos convida, né, a fazer isso no capítulo, eu não me recordo o número do capítulo, mas é no Evangelho segundo o Espiritismo, quando alguém te ferir numa face, dê-lhe a outra. Tem um trechinho que ele diz que se alguém lhe ferir, dê a outra face. Se alguém roubar sua túnica, dê também a capa. Se alguém pedir para você andar 10 léguas, né, ele coloca mais ou menos isso, ande mais. Ou seja, ele está nos pedindo para sempre fazermos a mais, né? Sempre irmos além do que aquilo que estão nos pedindo, naquilo que achamos que temos possibilidade. Porque nós temos possibilidades muito maiores, né? Inúmeras possibilidades. Basta a gente ter a boa vontade. Não é mesmo, Alessio? Sem dúvida, Verinha. Exatamente. A gente quer deixar tudo para depois, né? Mas na hora que a gente pede as coisas, né, para o nosso Mestre Jesus, para os nossos espíritos de luz aí que nos acompanham, a gente não quer esperar, aí tem que ser para ontem, né? Aí é agora. Então a gente é assim, quando é com os outros, a gente vai na bola de meia, vai empurrando. Agora, quando pede alguma coisa para a gente quer para ontem, né? E do jeito que a gente quer. A gente quer um emprego que chega já como chefe, ganhando bem, ganhando em dia, e que trabalhe pouco também, porque ninguém é de ferro, né? Gosta de trabalhar muito, não é muito com nós, não. Então, é verdade, né? A gente tem que lembrar essa parte que fala da oportunidade que a gente tem aqui, reencarnados, né? A gente estudando aí o Espiritismo, a gente tem um número aí que para cada espírito nós temos mais 3 ou 4 espíritos aguardando, né? Então nós estamos falando aí de mais ou menos uns 20 bilhões de espíritos na espera para tentar reencarnar. Então, só de nós nascermos aqui já é uma vitória, né? Já saímos ganhando. E muitas vezes a gente não aproveita esta oportunidade. Vamos nos lembrar da frase que Joana de Ângeles fala para Divaldo, né? No momento dele que ele estava lá estressado com algumas coisas, eles falam, ó, quanto mais tempo a gente usa secando as lágrimas do próximo, menos tempo para chorar a gente tem, né? Então vamos aproveitar esses momentos que a gente tem, essa oportunidade que a gente tem, o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Vamos tentar servir, vamos tentar ajudar, vamos tentar compartilhar as coisas que a gente conhece, que a gente tem, para que a gente faça um bom uso desse nosso tempo, que é curto, né? E passa rápido em que estamos aqui, né? Então pensemos nisso e vamos assim, então, convidando a todos a estar relaxando neste momento, estar nos conectando
com as energias benfeitoras, com as energias do alto, com as energias de luz do nosso plano espiritual, e já vamos de encontro ao nosso mentor, ao mentor individual de cada um de nós aqui, dos presentes. Lembrando que esse mentor nada mais é do que o nosso anjo de guarda, esse espírito amigo designado por Deus, supervisionado pelo nosso mestre Jesus, para que nos oriente, nos acompanhe desde o nosso nascimento, muitas vezes até antes, já nos orientando, nos harmonizando com ele. Mas devido ao nosso corre-corre do nosso dia a dia, acabamos poucas vezes acreditando nas suas orientações através das nossas próprias intuições. Achamos que não é coisa nossa, que é coisa da nossa cabeça, e acabamos ignorando muitas vezes essa intuição, que nada mais é do que esse conselho, essa orientação do nosso espírito amigo, do nosso anjo de guarda. Então vamos nos sintonizando neste momento com ele, sentindo o seu abraço espiritual, que ele já vai nos aconchegando, e que possamos estar cada vez mais sintonizados com ele, para que quando tivermos essas nossas intuições, que ela venha cada vez mais forte, cada vez de forma mais incisiva, e que lembremos desse nosso anjo amigo que sempre tenta nos ajudar. Agradecidos, já pedimos para que ele nos conduza à presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos protegendo, nos orientando com todo amor e carinho que mamãe dá para com seu filho, principalmente naqueles momentos de aflição, possamos sentir o peso do seu manto protetor, no qual nos encoraja, nos dá força, nos reergue, para que possamos seguir em frente, de cabeça erguida, e muito mais fortes e experientes. Agradecemos a nossa mãe querida, e ela já nos conduz à presença do seu filho amado, nosso irmão maior, nosso mestre Jesus. Que diante dele agradecemos por tudo que ele fez pela humanidade, agradecemos pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos esses de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, caridade, abnegação, renúncia. Bem, entre esses e tantos outros, que possamos estarmos também nos melhorando um pouquinho, que seja cada dia com nossas experiências, com nossos desafios, com o modelo de vida que Jesus deixou para nós. Agradecemos ao nosso irmão e ele já nos conduz à presença do nosso Pai Maior, ao nosso Pai Criador, que diante dele agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, por nossas faunas, floras, agradecemos, enfim, por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então pedindo licença, autorização a toda a espiritualidade de luz aqui presentes, para que possamos dar início a mais um programa Eu, Você e Amanhã na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Já dando continuidade, não é? Vamos à leitura da noite de hoje, do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da coleção que leva esse nome, o item 66. Deixa eu tirar aqui o outro livro que eu peguei para ler. O item 66, acordar e erguer-se. Despertar tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo a fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos,
ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram de comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se aos mortos, preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para o trabalho, na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não ouvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível, saibamos, improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento. Desculpem. Como espírito de fraternidade, identifique-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo o iluminará. E nós repetiremos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Nossa, hoje a noite foi de convites e puxãozinho de orelha, né? Eu estava lendo sobre esse tema durante a semana e eu fui ler também o que Paulo disse, né? É belíssimo, né? O inteiro, né? Esse capítulo 15, né? Do levanta-te, né? Tu que dormes. E na continuação do versículo 15, 16 em diante, Paulo orienta o povo de Éfeso, né? Que serve para nós também, com certeza, né? Olha só, nós estávamos lá e com certeza, né? Estávamos lá e agora estamos novamente, né? Na lição, né? Porque nós não fizemos a lição de casa lá atrás, agora estamos na recuperação, vamos dizer assim, né? E ele convida para acordar, para despertar, para a verdadeira vida, né? Porque você fala, não, mas eu estou vivo, né? Eu estou encarnado, mas essa, para nós, né, ainda é muito assim, muito vago, né? Porque nós estamos muito presos à matéria, dizer que essa não é a verdadeira vida, que a nossa verdadeira vida é a espiritual. E ele nos convida, né, para a gente despertar para isso. Quando ele diz acorda, é para isso. Essa não é a vida. A vida é a espiritual. E no versículo 15 ele diz assim: portanto, vede cuidadosamente como vos andais, não como tolos, mas sim como sábios, ou seja, para a gente prestar atenção no nosso caminho, como nós estamos andando, como nós estamos vivendo, como nós estamos aproveitando ou não, né, as oportunidades. E ele ainda continua dizendo assim: não percamos tempo com futilidades. E só uma coisinha que eu lembrei também, quando eu estava lendo, a gente perde muito tempo com coisinhas, né?
E eu lembrei que quando eu era um pouquinho mais jovem, eu ficava tentando, eu acho que não é o tempo das pessoas que estão aqui conosco ou que vão entrar, tinha fita cassete. E eu tinha um rádio, e eu ficava ouvindo a emissora e lá com a fita. Então, quando começava a música que eu queria gravar, eu corria e apertava. E bem no meio da música, no finalzinho, o cara falava, né? E eu perdia todo aquele tempo, né? Aí depois eu fiquei lembrando disso, né? É claro que na época, para mim, aquilo era muito importante. Mas será que era mesmo? Será que a gente faz coisas, a gente se acaba, a gente gasta energia realmente com coisas importantes? Hoje eu nem lembro que música eram aquelas. E eu nem sei para onde foi parar aquelas fitas. Eu nem tenho mais fita cassete, né? Então, veja que como a gente... É só um exemplo, né? Assim, para a gente ficar prestando atenção aonde nós estamos gastando a nossa energia, né? Onde nós estamos focando, né? O que nós estamos focando? Será que realmente é importante? Será que realmente vai fazer a diferença na nossa vida? Será que eu ficar tentando gravar, aquilo foi importante, será? Ou foi só um passatempo, né? E eu perdi talvez algumas oportunidades ali para curtir mais a música quando estava tocando, dançando e cantando ela, do que ali, né? Presa na gravação. Então, eu fiquei lembrando disso, porque às vezes a gente fica tão focado nas coisas e não aproveita de fato, né, os momentos. A gente fica ali, né, buscando a perfeição, buscando isso, buscando aquilo, e deixa momentos, né, o momento passar. E precisamos acordar para isso. Não é mesmo, Albertina? Pois é, Vera. Era muito importante para você naquela época. E a fita cassete não existe nem mais para você e nem mais para ninguém. Para dizer verdade, eu nem sei agora o que existe, viu, Vera? Apesar de estar com esse capacete, não sei nessa área aí o que existe. Mas é assim mesmo, né, Vera? Nós damos ainda, infelizmente, né, muito valor a coisas pequenas, né, que nos prende à matéria. Tem coisas que são necessárias fazermos, não tem jeito. Nós já evoluímos muito materialmente e precisamos desta evolução material, né? Nós temos obrigações, compromissos, tarefas que temos que realizá-las diariamente, né? Diariamente nós temos compromissos, obrigações, isso faz parte da nossa vida, faz parte do crescimento, né, material do mundo, que a Terra também tem que ter, né? Só que nós não podemos só nos prender só a isto, né? Dependemos dessa evolução material do planeta Terra, nos beneficiamos. Olha aí, não tem mais o cassete, mas tem alguma coisa mais simples, mais compacta, para que possamos usar hoje, né? Que não vai exigir todo aquele trabalho que você tinha naquela época. Com certeza temos. E isso fez parte do trabalho material, da evolução material do planeta Terra. Afinal de contas, nós estamos aqui e trabalhamos para isto, né? E trabalhamos para isto. Até a natureza trabalha. Quietinha, caladinha, ela vai evoluindo, trabalhando, e nos dá, cumpre ali rigorosamente o papel dela, né? Que muitos de nós nem percebemos, né? Nem percebemos a natureza trabalhando, mas é tudo uma engrenagem, né? Um dando a mão para o outro, um puxando o outro, todos juntos trabalhando
nós vamos evoluindo. Só que ainda, infelizmente, nós esquecemos, nós adormecemos, né? Quando se trata do crescimento espiritual. Veja só, não é a primeira encarnação da maioria de nós todos encarnados no planeta Terra hoje. Muitos que sim, mas a maioria não é a primeira encarnação. Nós sabemos que nós não perdemos nada que aprendemos, né? Quando encarnamos, levamos isso em nós, né? Para o plano espiritual, não perdemos nada. Então, nós somos cientes, só não conscientes ainda, né? Nós somos cientes de quem nós somos, de qual é o nosso papel, de qual é o nosso propósito diante de Deus, que amoroso, paciente, misericordioso, espera e aguarda o nosso acordar e erguer. Acordar o nosso coração, como foi dito aí no Auxílio Mais, né? Porque nós tivemos como exemplo, né, de acordar o coração, o nosso querido mestre amado, né? O guia e modelo a quem nós seguimos, que é Jesus, que veio, que nos trouxe as leis divinas, né? Que nos ensinou que só através do amor nós poderemos nos ajudar, nos auxiliar, através do amor. E trouxe ensinamentos e lições estas que Paulo fala, né? Que nós ainda não assentamos elas no coração e não fazemos usos dela para a nossa vivência, para aproveitarmos a oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados. Nós ainda não conseguimos utilizar isso, né? Nós somos virtuosos, nós somos luz, Mas quando que é que nós vamos acordar para fazer brilhar essa luz? Em nosso favor mesmo, porque como diz aí no texto, né? Vamos aparecer com as nossas virtudes, né? Para Deus, para Jesus, para que esses irmãos da espiritualidade maior, esses parentes que já temos no plano espiritual, esses nossos entes queridos, esses amigos, nos auxiliem para o caminhar aqui na Terra, né? Não é mesmo, Alessio? Com certeza, Bertina. E nos faz uma grande alerta, né? Emmanuel, aqui nesse texto, nos chama a atenção da questão da nossa inteligência, da sabedoria. E a gente confunde muito inteligência, sabedoria, com esperteza. Então a gente acha que a gente quer ser o esperto, né, da história. A gente quer focar, quer buscar as nossas conquistas. Às vezes a gente até ouve que nós nascemos para ser felizes, nascemos para mudar de vida, nascemos para crescermos, só que a gente foca tudo isso numa evolução material. E aí a gente cai naquela armadilha, né? Ao invés de espiritualizarmos a matéria, nós estamos materializando o espírito. E aí é o nosso grande equívoco. Aí é o nosso tempo desperdiçado. Aí é onde a gente passa a maior parte da nossa vida buscando felicidade em ter e não em sermos alguma coisa. Então a gente acaba achando que eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou ser uma pessoa contente, realizada, né? Que a gente ouve muito esse termo, né? Uma pessoa realizada.
quando eu tiver casa, quando eu tiver carro, quando eu tiver um emprego bom, quando eu virar chefe, quando eu tiver posições para os outros. Percebam que todas essas coisas é para mostrar para os outros, né? É para a gente mesmo, para mostrar para Deus, para Jesus, quando a gente voltar, a gente não se preocupa. A gente dorme para esse ponto. A gente está voando, né, em busca da matéria e dormindo, adormecido por espiritual, né? Por isso que fala aqui que há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade, ou seja, a gente está com olhos abertos, correndo atrás da matéria, mas o nosso espírito adormecido. E a gente não enxerga o que é o nosso propósito de vida. Então, se a gente se achar esperto, e mesmo assim, dentro daquela evolução material, a gente ainda quer ser esperto, não quer ser inteligente. Porque quando a gente é inteligente, a gente vai fazendo, vai galgando, vai plantando e vai colhendo, vai subindo um degrau de cada vez, com sabedoria, com admiração daqueles que nos rodeiam, para plantarmos aquilo e sermos merecedores de algo melhor em nossas vidas. Se a gente, até isso, se a gente fizesse com inteligência, automaticamente, conforme a gente vai amadurecendo e vai conquistando as coisas, fica mais fácil da gente compartilhar, sermos mais caridosos, né? Sermos mais complacentes com o próximo, mais pacientes, mais dócil, porque a gente está usando ali a nossa inteligência a nosso favor, mas a gente quer ser esperto, a gente quer pular etapas, a gente quer colar a prova do amigo que fez, agora, né? Agora que a gente está aí com essa questão virtual, a gente espera sempre um primeiro fazer uma prova para mandar para todo mundo, ver como é que é. Então, todo mundo é esperto, né? Só que o problema do esperto é pensar que todo mundo é trouxa, né? E a espiritualidade pode ser o que for, trouxa ninguém é. Então, a gente se engana, a gente quer ser esperto, mas quando a gente é esperto em alguma coisa, a gente está enganando a nós mesmos. Porque o divino, ele não se deixa enganar, não se deixa levar. A gente pode mentir para todo mundo. Mas para nós e para a espiritualidade que nos acompanha, não precisa, porque lá a gente não tem máscara, né? Lá, quando chegarmos do outro lado, nós vamos ali com o nosso espírito, né? Não temos nem sequer o corpo físico para disfarçarmos alguma coisa, né? Para usarmos uma maquiagem aqui e ali. Não, nós vamos de espírito limpo. E aí é só o que somos, sem termos nada. Então, eu acho que esse chamamento de hoje é para a gente entender, né? Usar o tempo que a gente tem, não para sermos espertos, mas para sermos inteligentes, ou seja, para sermos sábios, agirmos com sabedoria, para que possamos fazer de uma forma mais demorada, mas que possamos fazer uma única vez, né? Porque não teremos as necessidades de termos que reencarnar, talvez em lugares até piores do que a Terra, para que possamos acordar. Vamos aproveitar que estamos aqui, nesse momento, e vamos acordar, né? Para que dê tempo de que a gente consiga pensar na nossa evolução espiritual. Certo, Verinha? Certíssimo. Nossa, show de bola. Ótima reflexão, né? A sua e da Albertina, como sempre, né? E eu lembrei também, quando eu estava lendo esse texto na semana, daquele... E às vezes passa, né, nas redes sociais, o pessoal coloca, né? Mas faz tempo que o pessoal não coloca. Um turista foi para o Tibete, né? E chegou lá, chegou no mestre, né? No monge, e ficou admirado com a casa do monge, porque quando ele entrou, era apenas um quarto, tinha só uma cama, uma mesa, uma garrafa, né, de barro com água e um copo. E ele imediatamente se admirou com aquilo e perguntou para o monge: meu Deus, onde estão suas coisas? E o monge perguntou para ele: e onde estão as suas? E ele disse assim:
mas eu não moro aqui no Tibete. Eu só estou aqui de passagem. E o monge respondeu, e eu também. Então, se a gente tiver essa ideia, né, mais, assim, vamos dizer assim, consolidada, que nós estamos aqui só de passagem, nós vamos aproveitar, nós vamos utilizar, como vocês bem colocaram, né, toda essa tecnologia, toda a nossa formação acadêmica, intelectual, que é preciso, que se faz necessário, né? Porém, temos que ter lá no farol, lá, como o Alessio colocou um dia aqui do trem vindo, né? Temos que ver lá no farol, na luz, que estamos só de passagem. E que tudo isso vai ficar. Que nós não iremos, né, levar essas coisas materiais. Nós iremos levar as nossas conquistas espirituais, né? As nossas mudanças, a nossa transformação, a nossa inteligência, como você bem colocou, né, Albertina? Nós não vamos nunca regredir. Na próxima encarnação, nós vamos trazer aquilo que nós evoluímos, como nós estamos trazendo de outras também, não é? Porque o nosso despertar, já que estamos buscando agora, né, a nossa melhora, a nossa transformação, sabe Deus onde foi o nosso despertar? Se foi reencarnado ou se foi no mundo espiritual, não tem a menor importância, né? O importante é que, com a graça de Deus, nós despertamos. Mas que a gente não fique nesse despertar, como Emmanuel coloca, né? E o Alessio bem pontuou. A gente não fique só de olho aberto, né? Porém, não correndo, né, atrás do prejuízo, porque nós estamos correndo atrás do prejuízo. Não preciso fazer nenhuma regressão para saber o que eu aprontei. Não preciso. Eu sei bem o que eu estou passando, sei bem os desafios, então eu sei muito bem o que eu aprontei, né? Ali nos meus calinhos, meu pontinho fraco, eu sei. Então não preciso, né? O que eu preciso é encará-los e daqui para frente modificar, né? E esse despertar, não é, como ele coloca na questão do coletivo também, né? Não é só a minha evolução, não é só a minha melhora intelectual, porque se eu não passar isso para as pessoas, se eu não compartilhar, não é? Não vou colocar tudo esses talentos na gaveta, eu preciso auxiliar, e eu vejo que ele faz um ponto assim crucial, né? Que a gente esteja numa condição de poder auxiliar, respeitando aquele que estamos auxiliando. Ele até usa a questão do livro, né? Não cobrar, né? Como aquele professor que cobra a leitura do livro sem ter ensinado a ler. Então, muitas das vezes, a gente também faz isso, né? Nós, nesse auxiliar, nós cobramos coisas que o outro não está em condições de fazer, que nem nós mesmos estamos, mas a gente acaba cobrando, né? Então, que esse auxiliar seja sem cobrança, sem ficar com expectativa, não é? Sem buscar o que vai acontecer, eu vou dar esse dinheiro para ele, mas o que ele vai fazer com o dinheiro? Isso é com ele, não é comigo. Eu vou dar esse pão, mas ele vai vender esse pão? Não importa. Nós temos que fazer a nossa parte, né? A cada um segundo sua obra. E Tiago fala isso, né? Porque quando nós despertamos, nós estamos agora aqui buscando a nossa melhora, mas a gente não colocar isso em prática, a gente fica com aquela fé que é fé morta, né? Como o Tiago diz. A fé sem obra, ela é morta. Então, nós precisamos realmente praticar aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos estudando, aquilo que está no Evangelho, como vocês bem colocaram, né? Todo esse ensinamento do Cristo. E é só praticando mesmo
de uma forma primeiro forçada, nós vamos forçar, né? Nós vamos forçar ali, vamos forçar. Depois chegará uma hora que será natural. Mas, por enquanto, nós ainda estamos ali, né? Vamos forçar, vamos despertar, vamos, como Santo Agostinho, né? Quando chegar a noite, nós vamos rever o que fizemos, o que deixamos de fazer, né? Se deixamos alguma oportunidade passar, buscar, né? Rever aquilo, se falamos alguma coisa que não deveríamos, pedir perdão, né? Nossa Senhora, vou até falar baixinho, né? Pedir perdão, que ainda para nós é tão difícil, não é? Ainda mais nós que estamos sempre com a razão, não é? Como que eu vou pedir perdão se eu tenho razão, né? Então, precisamos buscar mesmo, né? Buscar ali no nosso dia a dia, fazer realmente essa avaliação, né? Mas essa né? Assim, de uma forma sem justificar, sem ficar falando quando a culpa no Alessio. Também o Alessio que fez, não é? Não. É a Albertina, que isso, que aquilo, não é? Não, a gente sempre acaba terceirizando, né? Sempre acaba jogando para o outro, mas a gente precisa realmente, de fato, colocar em prática, buscar mesmo, e aproveitar esses momentos de reflexão, né? Que traz na semana, né? Queira ou não queira, na semana a gente sempre lembra, né? Sempre vai acontecer alguma coisa, fala, olha lá, ó, né? Nós comentamos sobre isso, ou falamos sobre isso na semana passada, então deixa eu correr atrás, deixa eu ver se eu consigo fazer aquilo que realmente eu estava falando, né? Ou que eu ouvi os colegas falarem, os colegas que estão se posicionando aqui, né? No programa, muito bem, né? Colocado. Então, que a gente possa realmente buscar essa nossa transformação, essa nossa melhora, para que a nossa fé, como Emmanuel coloca, né, da gente não ficar deitado só olhando, né, não seja morta, né, e seja com obras, não é mesmo, Albertina? É mesmo, Verinha, porque quando você diz, né, cobrar do outro, né, aquilo que muitas vezes nem nós fazemos ainda, né? Isto é fácil, né? O que é difícil para mim é difícil para o outro. Às vezes sim, às vezes não. Estamos cada um numa posição, cada um enxerga com um olhar, uma situação, uma palavra dita de um jeito ou de outro, né? O que nós não podemos esquecer, não podemos perder de vista, é que nós estamos aqui matriculados, né, como já foi dito, neste hospital escola, né? E realmente, Verinha, será que nós vamos passar de ano? Será que vamos ficar de recuperação? Né? Aliás, em recuperação nós estamos, eu acredito que há um bom tempo, né? Porque nós estamos aqui encarnado agora. Mas, olha, a oportunidade grande que temos encarnados no planeta de prova e expiações, passando por momentos, é lógico que nunca foi fácil para nenhum de nós estar encarnados, né? Porque desafios e dificuldades em nossas vivências, né? Sempre tivemos. E senão não estaríamos aqui, já teríamos passado de ano, estaríamos numa outra posição, como disse o Alessio, né? Em um outro planeta, pouquinho melhor que a Terra. Na casa de meu pai há muitas moradas, não sabemos, né? Então, nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa, né? De fazermos alguma coisa em prol de nós mesmos, né? E aí, fazendo em prol de nós, nós vamos ter condições de fazer para o nosso próximo. E quando a gente fala esse tipo de coisa, muitos pensam, né? Nossa, eu tenho que virar santo
Nossa, eu tenho que ser um Jesus, eu tenho que ser um Chico Xavier, eu tenho. Não, não, cada um tem o seu tempo, o seu momento. Importante é que não fiquemos, como diz Paulo, como mortos-vivos, né? Olhos abertos, mas não estamos aqui, né? Só o físico, né? Não estamos aqui. Nós temos a oportunidade grande de estarmos vivenciando, trabalhando esses ensinamentos conosco mesmo e para depois termos condições de repartir, de dar aos outros, né? E isso começa em qualquer lugar, começa onde nós somos colocados. Podemos dizer, onde fomos plantados. Fui plantado nessa família. Eu tenho desafios nessa família, eu tenho dificuldades nessa família. Vamos exercitar o que nós temos ali, a paciência, a tolerância, não é mesmo? Ah, estou lá no meu trabalho. Ai, aquele meu chefe, aquele meu colega de trabalho, é aquilo que eu tenho no momento. Trabalho lá, mas começo sempre trabalhando por mim, né? Eu vou trabalhar em mim a paciência, a tolerância, a resignação, né? E tudo isso em movimento, nada de estagnar. Até mesmo na nossa casa espírita, no templo, na igreja, nós temos dificuldades, nós temos, somos todos diferentes, cada um num grau de evolução. Então, a comunidade em que nós vivemos, né? A sociedade que nós vivemos, então nós estamos tendo uma grande oportunidade de acordarmos, sim, acordarmos e nos olharmos, como a Vera colocou ali, ó, despido de tudo. O Alessio falou, vamos chegar lá em cima, ó, lá em cima a gente diz, né? Mas nem com corpinho para disfarçar, para passar uma maquiagem, né? E disfarçar um pouquinho. Ó, este meu fone aqui não vai confundir ninguém. Olha, ela tem luz. Porque nós deixamos o que temos, isso não me pertence ao nosso corpo. Deixamos o que temos e só levamos o que nós somos. Então, não tem, Alessio, realmente como disfarçar, como maquiar. Mas também podemos ir, não fizemos até agora, né? Agora que estamos despertando, né? Então, vamos com calma. Vamos olhar, né, direito, nos olhar, começando a nos olhar, porque nós também temos um propósito. E o nosso propósito de vida é o nosso crescimento espiritual. Se não fizermos isso, nós vamos continuar aqui, ó, a passeio, a passeio, a passeio. Aqui, eu sabe lá Deus onde, né, Alessio? É verdade, né? Estamos aqui, a gente acha que a gente veio passar férias aqui, né? E nós queremos é sombra e água fresca. Água não, porque agora a gente quer água de coco, né? Ai, que delícia! Porque nós somos enjoados. E realmente, né, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Como a Verinha também colocou no começo, o que nós estamos fazendo com esse tempo que a gente tem. A gente reclamava tanto que a gente não tinha tempo para nada, não tem tempo para nada, não tem tempo para nada. Aí teve que vir uma pandemia para a gente ter tempo de sobra para poder entendermos que, né, certas coisas na vida, a felicidade estão nas coisas mais simples, né? Então nada é por acaso, né? O que a gente faz com esse tempo? Será que a gente está desperdiçando o nosso tempo com coisa boba, com coisa idiota, com sentimentos ruins, né? Com sentimentos bobos? Quando acontece alguma coisa na nossa vida
que a gente acha ser algo negativo, a gente não procura ver o outro lado, né? O lado do aprendizado, o lado de que poderia ter sido pior, o lado de que a gente não valoriza aquilo que a gente tem, né? Às vezes a gente perde um emprego que a gente ficou 20 anos, né? Aí a gente fala assim, nossa, como Deus é injusto, depois de 20 anos de trabalho, eu fui mandado embora. E ao invés de agradecer, nossa, eu trabalhei durante 20 anos sem ter tido interrupção de emprego, né? Então, o preço que a gente paga é o mesmo, para pensar de forma positiva e para pensar de forma negativa. A grande diferença é que quando a gente pensa de forma negativa, a gente está sintonizado com energias negativas. E ao invés da gente pensar e agir da forma positiva, a gente está sintonizado com coisas positivas. E uma coisa é consequência da outra. Então, o que vai vir na minha vida? É onde a gente chama da questão da sabedoria, né? De usar a nossa inteligência e não a nossa esperteza. Eu lembro que tem um amigo próximo nosso aqui, que nós conhecemos os dois irmãos, e eles ficaram sem se falar, os dois irmãos, né? Ficaram sem se falar durante uns 30 anos, mais ou menos. E eu conhecendo os dois, né? Tendo convivência ali com os dois, nunca no mesmo lugar, mas hora com um, hora com o outro. E os dois super bacanas, super gente fina. Eu falo, mas como é que duas pessoas tão boas, tão maravilhosas, né? Tão parecidas, não se falam? Até que abriu, né? Mais ou menos, porque os dois nem se lembravam exatamente o porquê que não se falavam, mas lembravam que tinha uma rusga que envolvia a família. Aí, pesquisando, falando, a gente soube, né, que foi porque uma vez eles estavam almoçando na casa deles lá, e o filhinho de um deles era muito pequenininho, deu uma escapada, passou pelo portão e veio um ônibus, mas só veio o ônibus, não chegou nem perto. Aí foram lá, pegaram a criança no portão e colocaram para dentro. E aí um culpou o outro. Não, mas você não olha seu filho. Não, mas é você que deixou o portão aberto. Olha só, 30 anos sem se falar por causa disso. Então, depois nós promovemos um almoço, tal, não sei o quê, e hoje os dois não se desgrudam, né? Os dois são dois amigos maravilhosos, tudo, choraram, foi uma coisa linda, coisa de cinema. Mas perderam 30 anos. Quantas emoções, quanto aprendizado, quantas festas, confraternizações, experiências, ajuda, né? Quanto tempo não foi perdido, né? De repente eles vieram como irmãos para poder fazer algo maior junto, né? Quem sabe fundar uma grande empresa, gerar grandes empregos, famílias, grandes compromissos, e às vezes é interrompido por algo pequeno, por uma discussão, que ali 5 minutos poderia ter sido resolvido. Então a gente percebe que isso é na prática mesmo, né? Isso que a gente fala de aproveitar o tempo, de dar importância para a coisa. Parece uma frase óbvia, né? O importante é o que importa. Mas a gente não faz isso, né? A gente não... Parece tão óbvio, parece tão simples, mas não é, né? A gente valoriza aquilo que não tem importância, aquilo que aqui vai ficar logo logo. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou aproveitar esse momento para fazer a minha consideração final, dado o tempo que, como sempre, voa, né? E lembrar também a notícia boa, né? Que nós temos ainda tempo, né? Nós temos o Evangelho que nos trouxe essa mensagem no capítulo 20. Os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. Quem são esses últimos? Nós estamos aqui, né? Encarnados, vivos, acordando todos os dias para mais uma experiência, para mais uma oportunidade de vida. Então, que aproveitemos, né? Eu vou ler um trechinho aqui do item 5, que fala os trabalhadores do Senhor. Olha o chamado, né? O chamamento que fecha com tudo isso que a gente está falando. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalham no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disseram a seus irmãos:
Vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque Ele vai dizer: venham a mim, vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Então, olha que mensagem que nos traz a reflexão de que, será que nós estamos nos unindo em prol do bem, em prol da caridade, em prol do próximo? Será que nós estamos usando o nosso tempo mais em função da gente, materialmente, ou em função da nossa evolução espiritual? Será que eu estou compartilhando aquilo que eu tenho com outras pessoas também, com amigos? E aí não falo só de coisa material, mas esse conhecimento que a gente vem adquirindo, será que eu coloco isso em prática? Será que eu oriento o meu irmão no trabalho quando ele está prestes a matar o chefe, como a Bertina colocou? Será que eu faço o quê? Eu coloco gasolina? Se eu fosse você, eu ia lá mesmo? Ou a gente traz aqui e fala assim, calma, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E o que você vai plantar? Então, todo momento, toda hora, a gente tem a oportunidade de servir, tem a oportunidade de ser útil. Nós temos a oportunidade de fazer diferença na vida de alguém. E eu acho que isso é o que vai nos definirmos quem somos quando chegarmos do outro lado. Eu agradeço a cada um de vocês, as minhas amigas aqui, companheiras de sempre, aos nossos companheiros que estão com a gente, a Célia, Mari, Ivone, o Alessandro, a Edna, e todas as pessoas que entrarão ainda junto com a gente. Uma grande boa noite, agradeço a oportunidade e passo para você, Verinha, fazer as suas considerações e, na sequência, a Albertina lá nos presentear essa luz iluminada e colorida as nossas vibrações. Obrigado, gente. Até a próxima. Nós é que agradecemos, né? E para as considerações finais, eu estava lendo também a parábola do talento, né? Que é um grande chamado também, né? Que Jesus, nessa parábola, coloca aquele que perder tempo, aquele que enterrar os talentos, né? Vai vir nas próximas, né? Não vai desenvolver o quê? Nada. E tem um pedacinho, um trechinho que diz assim: o Senhor diz, bom fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas obras. Ou seja, aqueles que aumentaram os talentos, né? O que escondeu talento, servidor mau e preguiçoso, retirarei seus talentos. E aí no final ele diz, né? Só terá choro e ranger de dente. Ou seja, se nós não aproveitarmos também essa oportunidade de desenvolver os nossos talentos, né? De desenvolver as nossas potencialidades, como que nós vamos querer mais tarde ser um Chico Xavier, né? Ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Divaldo, se nós nem começamos a andar, né? E a gente fala, ai, não, eu quero ser fulano de tal. Ué, batalhe, lute, né? Vai aprender, vai estudar, vai isso, vai aquilo, para ser, não é? Porque como vamos caminhar com Jesus, como vamos acompanhar, como vamos colocar em prática aquilo que Ele está nos ensinando, se nós não iniciamos, ficamos só no discurso, não é? E no livro Entre a Terra e o Céu, é um livro maravilhoso, né, da obra de André Luiz. Eu acho que é o 7º ou 8º livro daquela coleção, né, que começa com o nosso lar. Esse livro, olha, é fantástico. Eu recomendo a todos, inclusive a mim mesmo, que eu vou ler e reler novamente, né? E no prefácio, que é sempre Emmanuel, que faz o prefácio dos livros do André Luiz, no último trecho ele diz assim: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides
que o teu hoje será a luz ou a treva do seu amanhã. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente realmente comece a mudar esse nosso plantio, né? Já que hoje é o nosso ontem, que a gente possa fazer um novo amanhã, como diz Chico Xavier, né? Eu não consigo fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe e que envolve muita luz a nossa companheira Albertina, para ela fazer suas considerações e o encerramento e as vibrações da noite de hoje. Muito obrigada. Hoje nós falamos muito de dar e receber, né? Acabou que sendo dar e receber. E receber, nós recebemos muito, como foi dito no início, né? Nós temos muita ajuda, né? Sempre tivemos. E não podemos nos esquecer que nós somos tarefeiros, né? Tarefeiros de Jesus. Porque o conhecimento, o contato com o conhecimento nós temos, e não é de hoje, né? Então, que possamos ser realmente tarefeiros de Jesus, agindo, como foi dito, né? E muito bem dito, primeiro em nós, né? Para que possamos espalhar esta luz que todos nós trazemos, porque todos nós, filhos de Deus, criados por Ele, somos luz. Só temos mesmo, né, que acordar, que despertar, ter esta coragem, né, esta coragem de acordar e despertar. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo com vocês. É sempre um prazer estar aqui aprendendo com vocês. Vamos nós, então, fecharmos os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso querido Pai, por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, reunidos, falando em nome de Jesus, seu Filho, refletindo sobre os ensinamentos que o Filho do nosso Pai Criador nos trouxe e nos exemplificou quando esteve aqui na Terra, quando vivenciou uma vida existencial aqui junto de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, que possamos agora unir os nossos corações com muito bom ânimo, com muita boa vontade, com muito amor, saindo de nossos peitos, de nossos corações, crescendo, fazendo crescer uma bola linda de luz dourada, e que esta luz possa ser entregue aos filhos de Deus, trabalhadores de Jesus, e espalhar pelos 4 cantos da terra, onde houver dor, sofrimento, angústia e desespero, apaziguando a todas essas dores, a todos esses sofrimentos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade. Muito obrigada e muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Temos muito mesmo a agradecer. E já vamos vibrando muita luz, muita paz, muito amor, em forma de rosas multicoloridas, ofertando para o nosso companheiro Alésio, para a nossa companheira Albertina,
pelos nossos companheiros que estão aqui conosco na noite de hoje, aqueles que entrarão no programa gravado, que possam levar essas vibrações de luz, paz, amor, a sua noite, a sua semana, a sua caminhada, e essa luz também possa ser ofertada a todos que de nós, né, nos chegar, e que possa sentir essa luz de amor, que possam receber também essas energias de luz, de paz, aqueles que de nós nos aproximarmos. Vamos agradecendo imensamente pela oportunidade. Albertina, agradeço demais a oportunidade, a sua participação, Alessio, muito obrigado. Aos companheiros, que Jesus abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre. Boa noite e até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. Tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima.